Olha, quem planeja aposentadoria com certeza já ouviu falar da famosa regra dos 4%. A promessa é tentadora, né? Você tira 4% do seu portfólio todo ano, ajusta pela inflação e pronto, o dinheiro teoricamente não acaba nunca. Mas será que essa regra de ouro é tão infalível assim? É isso que a gente vai investigar hoje. Então, vamos direto ao que interessa. Essa regra dos 4% funciona para todo mundo? A resposta sem rodeios é não. E olha, entender o porquê disso pode ser o que separa uma aposentadoria tranquila de uma cheia de dor de cabeça. Para começar a desvendar isso, tem uma frase da nossa fonte que é simplesmente perfeita. Ela diz que a regra dos 4% é um ponto de partida, não uma sentença. Poxa, só essa ideia já muda completamente o jogo, não acha? Quer dizer, não é uma lei escrita em pedra, é mais como um mapa inicial que precisa ser ajustado para a sua própria viagem. E essa analogia aqui é ótima para entender o problema. Imagina só, um médico que receita o mesmo remédio, na mesmíssima dose, para todos os pacientes. Não importa a idade, o peso, a condição de saúde, nada. Seria um absurdo, né? Pois é, com a taxa de retirada é a mesma coisa. Simplesmente não dá para ser igual para todo mundo. Ok, então se 4% não é o tal número mágico, qual é? Bom, a resposta não é um número único. Ela depende de alguns fatores bem pessoais. Vamos mergulhar agora nesses pontos-chave que cada um precisa analisar para definir a sua própria taxa. O primeiro fator, e olha, talvez o mais importante de todos, é por quanto tempo essa aposentadoria vai durar. A lógica é bem simples, na verdade. Quanto mais tempo o dinheiro precisa render e se manter, menor tem que ser a fatia que se tira todo ano. Senão a conta não fecha, né? E aqui a gente vê isso na prática, e é bem impressionante como os números mudam. Se a aposentadoria for durar, digamos, 20 anos, uma taxa de 5% pode ser bem segura. Agora, se a gente estica para 30 anos, aí sim chegamos nos famosos 4%. Mas olha só, com um horizonte de 40 anos pela frente, a taxa segura já cai para 3,5%. A diferença é grande. E agora vamos focar nesse número, 3%. Pensa numa pessoa que se aposenta super cedo e planeja viver da renda por, 50 anos. Para esse cenário, a taxa segura despenca para apenas 3%. Pode parecer pouco, mas essa diferença de 1 ponto percentual em relação aos 4% é, na verdade, uma fortuna ao longo de tantas décadas. Faz uma diferença brutal no planejamento. Certo, saindo da duração da aposentadoria, vamos para o segundo fator crucial, a composição da carteira de investimentos. Ou seja, como o dinheiro está dividido entre coisas como ações e títulos. Isso tem um impacto direto mesmo, enquanto dá para sacar com segurança. E é aqui que as coisas ficam curiosas. Surge uma pergunta que parece um paradoxo. Será que ter mais risco na carteira pode, na verdade, significar mais segurança no longo prazo? Eu sei, isso é estranho, né? Mas quando a gente fala de um horizonte de tempo de décadas, a lógica tradicional vira de cabeça para baixo. A explicação para esse paradoxo é a seguinte: carteiras com mais ações, tipo 75% do total, historicamente renderam muito mais. Esse motor de crescimento mais potente que consegue sustentar as retiradas por 30, 40, até 50 anos. Se a carteira for conservadora demais, ela corre o risco de não crescer o suficiente nem para ganhar da inflação e dos saques. Ela vai minguando, sabe? Beleza, vamos para o terceiro fator. E esse aqui, segundo a nossa fonte, é o que muita gente esquece de levar em conta. A flexibilidade dos gastos. Basicamente, a sua capacidade de apertar o cinto e gastar menos quando o mercado não tá para brincadeira. E olha só o poder que essa flexibilidade tem. Se os gastos são todos fixos, engessados, 4% é o teto de segurança. Mas, se existe margem para cortar despesas numa crise, uma taxa de até 4,5% pode ser tão segura quanto. Mas por quê? Simples. Porque nos anos ruins, a pessoa pode reduzir as retiradas. Isso evita ter que vender ativos na baixa, o que é péssimo, e protege o principal do portfólio justo quando ele está mais vulnerável. Ok, a gente já passou pela teoria toda, mas e na prática? Como é que se transforma tudo isso num plano de ação? Bom, vamos ver um processo bem simples, de 3 passos, para começar a calcular uma taxa de retirada mais pessoal. O processo é bem direto ao ponto. Primeiro passo: ter uma ideia realista da expectativa de vida, ou seja, por quanto tempo a aposentadoria vai durar. Passo 2. Analisar a própria flexibilidade de gastos. É alta, média ou baixa? E por fim, o passo 3. Definir uma alocação de carteira que a pessoa se sinta confortável em manter, mesmo se o mercado virar uma montanha-russa. Juntando tudo isso, a nossa fonte sugere um novo ponto de partida, mais pé no chão.
Para a maioria das pessoas que se aposentam ali entre os 60 e 65 anos, a taxa ideal provavelmente vai ficar nessa faixa, entre 3,5% e 4,0%. Veja bem, já é um ajuste para baixo, mais conservador do que a regra geral. E para deixar isso ainda mais claro, vamos ver alguns cenários. Pense em alguém com muita flexibilidade para cortar gastos e uma carteira mais arrojada, com mais ações. Nesse caso, uma taxa de 4,25% pode ser totalmente defensável. Agora o oposto, uma pessoa com gastos muito fixos e um plano de aposentadoria bem longo. Aí, o mais prudente seria mirar em algo entre 3,25% e 3,5%. Tudo isso nos leva, então, à grande conclusão de toda essa análise. A palavra-chave é personalização. Não tem como fugir disso. A realidade de cada um é única, e o plano de aposentadoria tem que ser um espelho dessa realidade. E para martelar essa ideia, tem outra citação da fonte que é sensacional. A personalização não é um luxo, é uma necessidade. É isso. Tratar o plano de aposentadoria com uma regra genérica, ignorando as particularidades, é correr um risco que, sinceramente, não vale a pena. Então vamos recapitular os pontos principais para não esquecer. Primeiro, a regra dos 4% é só o começo da conversa, um ponto de partida. Segundo, o tempo que a aposentadoria vai durar é o fator mais crítico de todos. Terceiro, ser flexível com os gastos é como ter uma carta na manga, uma baita margem de segurança. E por fim, a taxa de retirada tem que ser o resultado de um plano feito sob medida. E para a gente fechar, fica uma pergunta para todo mundo pensar. A taxa de retirada que está no seu plano hoje, ela realmente reflete a sua realidade, as suas particularidades? Parar para pensar nisso de verdade já é o primeiro grande passo para construir uma aposentadoria muito mais segura e principalmente mais tranquila.